Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nesse dia. Como vocês sabem, eu estou comentando sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E hoje eu gostaria de começar a comentar as duas cartas que ele escreveu para o seu amigo Timóteo, seu filho na fé, né? Primeiramente, vamos relembrar como Paulo conheceu Timóteo. Timóteo, ele morava em Listra. Ele morava lá com os seus pais. O pai dele era grego, não era crente, né? Era um incrédulo, mas a sua mãe e a sua vovó eram cristãs, eram fervorosas. E quando Paulo passou em Listra, na sua primeira viagem missionária, não sei se vocês lembram, né, o que aconteceu lá em Listra. Eu contei nos devocionais anteriores, né? Lá em Listra, Paulo e Barnabé, eles estavam passando num determinado lugar e viu um homem coxo desde nascença. E Paulo ficou com dó daquele homem e orou, intercedeu pela vida dele. E Deus operou um milagre na vida daquele homem. E aquele homem voltou a andar, pular, né? E ele ficou totalmente curado. E o povo daquela cidade, que era um povo totalmente pagão, inclusive eles tinham um templo ali naquela cidade, né, que prestava culto aos seus deuses. Eles achavam que os deuses deles tinham ido visitá-lo, e que Paulo e Barnabé eram deuses, e eles começaram a adorá-lo. Inclusive o sacerdote daquele templo queria até oferecer holocausto, oferecer animais, achando que Paulo e Barnabé eram deuses. Mas quando os judeus ortodoxos e radicais da cidade vizinha de Icônio ficaram sabendo que ele estava ali, eles foram para aquela cidade e começaram a dizer para o povo daquela cidade que aqueles dois eram falsos deuses, eram falsos profetas, que o povo não deveria dar crédito ao que ele estava falando. E começou a fazer a cabeça do povo da cidade de Listra, e depois a coisa virou. Eles, ao invés deles adorá-los, eles começaram agora a maltratá-los. Pegaram Paulo, deram-lhe uma boa surra nele, apedrejaram ele e consideraram ele como morto. Eles arrastaram Paulo para fora da cidade de Listra e jogaram ele ali como morto. Achavam que ele tinha morrido apedrejado, que ele tinha matado apedrejado. E depois que tudo acalmou, Barnabé foi com os crentes, com os cristãos daquela cidade ali, pegou Paulo, levou para uma residência, fez uns curativos neles. Paulo se recuperou, e eu até me lembro no devocional, quando eu comentei isso, que eu falei, se fosse eu tinha fugido daquele local, eu tinha sumido daquele local para bem longe, né? Porque ser perseguido daquele jeito, ser maltratado daquele jeito, mas não. Paulo, ele continuou firme e forte na sua missão. Paulo continuou firme, realizando o seu trabalho missionário, o seu trabalho de evangelização. E assim que ele se recuperou, ele saiu de Listra e foi para Derbe, uma cidade bem próxima ali. E passou ali pregando por uns tempos. E ele fundou essas duas igrejas, tanto em Listra como em Derbe. E lá em Listra, o jovem Timóteo presenciou tudo aquilo, né? E outra coisa que aconteceu,
de interessante nessa primeira viagem, que eu estou só relembrando, né, como Paulo conheceu Timóteo, eu vou contar no próximo devocional, ok? Então eu te aguardo você no próximo devocional. Um beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus os abençoe abundantemente nesse dia. Amém?